Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. O Cruzeiro atualizou a situação do atacante Wanderson, que infelizmente não joga mais nesta temporada. Novidade, cria da Toca subindo para o profissional. Neste momento aí de ausências para o ataque, o técnico Leonardo Jardim ganha uma nova opção. Matheus Henrique apareceu no campo, fez corrida. Recuperação surpreendente. Venda de ingressos para sábado contra o Vitória. Tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Começando com a venda de ingressos, que está espetacular para sábado. Teremos aí um público, eu imagino, na casa dos 50 mil torcedores, hein? O Cruzeiro já passou aí de 30 mil ingressos vendidos. A venda, como eu disse, está muito boa. Ainda tem muito ingresso para o torcedor dentro daquela promoção feita pela diretoria do Cruzeiro. E o Cruzeiro tendo aí um grande público para este compromisso diante da equipe do Vitória. Jogo importante para o Cruzeiro, hein? Para chegar aí, em caso de vitória, aos 60 pontos na tabela na Série A do Campeonato Brasileiro. Hoje foi dia de reapresentação na Toca da Raposa 2 e o Cruzeiro começando a preparação para esse jogo diante do Vitória, não tendo aí os zagueiros Fabrício Bruno e Vidalba à disposição. Vamos ver o que vai fazer o técnico Leonardo Jardim, duas baixas consideráveis, ele que tem no elenco 3 zagueiros agora, para sábado. Jonathan Jesus, esse joga, João Marcelo e Gamarra. Os 3 zagueiros aí do elenco, são 5 no total, não subiu nenhum outro da base e vamos ver o que vai fazer o Leonardo Jardim nos treinamentos da semana. Mas tem uma novidade legal que a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Primeiro, o Cruzeiro atualizou o quadro do atacante Wanderson e confirmando tudo aquilo que a gente falava, apesar de ter aí uma narrativa de alguns torcedores do Palmeiras, né? Mas o Cruzeiro informou que o atleta Wanderson foi diagnosticado com importante lesão nos músculos posteriores da coxa esquerda, após sofrer trauma na partida contra o Palmeiras na noite desse domingo. A indicação para o caso é de tratamento conservador sem a necessidade de intervenção cirúrgica, com início imediato no Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro. Abre aspas para o Dr. Sérgio Campolina. No momento em que o atleta Wanderson sofreu trauma direto na perna direita, ele realiza um movimento de brusca desaceleração, que resulta na grave lesão dos músculos posteriores da coxa esquerda. O prognóstico é que a recuperação seja estendida e que o atleta não esteja disponível para a participação nas partidas dos próximos meses. Fecha aspas a explicação do Dr. Sérgio Campolina. O ano acabou para o Wanderson por causa dessa lesão. E a informação aí, quando eles falam músculos posteriores, o Wanderson rompeu mais de um músculo, hein? Com o movimento que ele fez. Aí deixa quem quiser brigar com a informação, tá tranquilo, não cabe mais a ninguém explicar o óbvio, o verdadeiro, né? O real, o que um médico fala. Então, mas no X principalmente, né? Tem especialista para tudo. E alguns torcedores aí do Palmeiras, eles sabem muito mais do que a medicina, a ciência, o médico, o Dr. Sérgio Campolina. Ele tá errado, o restante é que tá certo. Mas vamos lá, galera. Sobre o Wanderson, essa ausência, o Marquinhos também já tinha tido aquela lesão grave no joelho. Com isso, o Ryan Leles, ele foi chamado, teve as férias interrompidas e já treinou hoje na Toca da Raposa 2 com o elenco do Cruzeiro. É atacante, fez até muitos gols nesta temporada no Sub-20 e fica à disposição aí do técnico Leonardo Jardim para este compromisso, ou os próximos compromissos, já que o Cruzeiro tem aí as 2 ausências no ataque. E outro que também se apresentou, antecipando aí o período de férias, o Murilo Hickman, volante, passa a ficar à disposição também do técnico Leonardo Jardim para essa reta final de
temporada. Ryan Leles aí, então, a cara nova no treinamento do Cruzeiro nesta terça-feira, na Toca da Raposa 2. E a boa notícia do dia, ficando por conta de Matheus Henrique. Ele teve a fratura na costela e hoje realizou uma corrida no campo. Primeira vez que ele foi a campo, e a informação ela melhora ainda mais. Por quê? Aquele diagnóstico inicial de fim de temporada para o Matheus Henrique, ele já não deve mais acontecer. E com isso, o atleta teria chance de ficar liberado para as semifinais da Copa do Brasil no início do mês de dezembro. É isso mesmo. Recuperação muito boa do Matheus Henrique e a possibilidade é real dele aparecer nas semifinais diante do Corinthians pela Copa do Brasil. Mas daqui a pouco talvez pode pintar uma notícia boa aí para a semifinal, que é o Mateuzinho, hein? Ele aparecer no campo hoje me surpreendeu. Claro que é só uma corrida ali leve, mas tem essa possibilidade, hein? De um Vamos diagnóstico colocar o ali. vídeo aqui, Samuel, dele correndo no Pode campo? colocar que a gente fala sobre as imagens aí da TV Cruzeiro. Tá aí uma corrida que já é mais um passo, né, na recuperação, e com essa possibilidade aí dele voltar para o início de dezembro ali, para os jogos das semifinais. Então, tomara que dê tudo certo, né, com o Mateuzinho. Tem que monitorar tudo, né, porque por causa da fratura na costela, né, mas isso aí já é uma evolução importante, hein. E tomara que se confirme, viu, Valor? Tê-lo aí em meio a essas ausências, né? Porque o Wanderson, como o Cruzeiro informou, né? E eu sei que eu tô lá numa batalha nas redes sociais, no X, em vão, mas, cara, como tem gente desonesta, principalmente ali no Twitter. Eu fico assustado. Eu larguei. Eu tô lá, mas eu sei que vai ficar falando de um lado e eles do outro, mas tô nem aí também não, Valor. Isso aí não me pega mais, mas, cara, aqui tem uma turma aí de torcedores do Palmeiras que os caras são desonestos pra caramba, velho. Meu Deus do céu, eu tô assustado. Muito assustado, mas faz parte, né? E acho que foi importante o comunicado do Cruzeiro trazer justamente aquele tom, que, gente falando que ele desacelera antes. Não, tem cada coisa ali, véio, que, cara... Vai desacelerar não, ele vai quebrar a perna. Sim, vai continuar acelerado pro cara partir a perna dele no meio. São as narrativas lá, velho. Até agora eles estão com a imagem do Cássio lá, falando que o Cássio soltou a bola, velho. Aí eles pegam a imagem de trás, véio, que aí tampa a parte que o Cássio tá assim, ó. Que aí pega só assim, ó. É que aí, tem gente que tem orgulho de ser burra, Samuel. Desculpa, isso que eu ia falar, Valor. Entendeu? Você vai discutir com o médico, você vai discutir com o médico, você vai discutir com a regra 12, que fala lá que se a mão estiver em cima da bola e a bola estiver na superfície do campo, sendo o goleiro, essa bola está sob o domínio dele. Você pode achar que a regra é uma porcaria, mas você não pode achar que o árbitro errou marcando de acordo com a regra. Mas tem gente que tem orgulho disso, Samuel. Mas aí eu já não acho nem burrice o Valor. Eu acho ser desonesto mesmo. Você tentar... Aí tem faz página combo, grande, né? Inclusive, sabe? Página grande, repercutindo esse tipo de coisa. Mas, enfim, o Wanderson, e a informação é que ele rompeu 2 músculos, né? Rompeu o músculo, véio. Então é uma recuperação aí que não tem como voltar antes, né? A temporada acabou para ele, não sei que ele tivesse uma recuperação aí muito fora da curva, né? O Marquinhos já é aquela lesão aí mais séria, e aí todo mundo acompanhando aí as imagens do Matheus Henrique, que tem essa possibilidade agora devido à recuperação muito boa, né? Ele tá, acho que são 20 dias da fratura que ele teve,
E aí com possibilidade de voltar aí para primeira semana de dezembro. Tomara. Outro que aparece um pouquinho nessas imagens aí é o Fagner, olha lá. Tem alguma questão sobre ele, Samuca, assim, previsão? Hoje ele estava fazendo ali um trabalho de preparação física ainda. Acho que já tem evoluído bem. Vamos tentar alguma coisa aqui. São dois que, se puderem estar disponíveis para esses confrontos de Copa do Brasil em dezembro, vão agregar demais, né? O Valu citou aí, nós estamos perdendo atletas por lesão num momento muito duro da temporada, né? Assim, uma reta final em que a equipe já tem demonstrado sentir o desgaste, não de uma semana para outra, mas de toda a temporada. E aí, nesse contexto, se você tem mais opções, você consegue gerir melhor os minutos de um ou outro que estão sentindo mais. E aí, infelizmente, a gente perde esses atletas. E no caso do Marquinhos, é até uma infelicidade maior, na minha opinião, porque é no treino, né? Então, certamente ninguém vai para machucar, nem sei como é também, porque lesão ligamentar, às vezes, sozinho, né? O cara torce ali o joelho, alguma coisa assim, então é muito triste essa lesão dele, é muito tempo de recuperação. E no caso do Wanderson é revoltante, né? Pela situação, pela circunstância do jogo, pelo que aconteceu no jogo, e principalmente pelas narrativas que estão sendo criadas agora em cima disso. Eu não tenho paciência nenhuma para responder certas coisas, eu só bloqueio as pessoas mesmo nas redes sociais, porque eu não consigo conceber certas coisas. Para mim, ultrapassa a lógica, assim, o bom senso e a humanidade. Mas, enfim, torcer para que o Matheus Henrique e o Fagner estejam disponíveis para essa reta final em dezembro, porque seriam, assim, adições importantes demais ao nosso elenco, que nesse momento a janela está fechada, a gente tem que ir com quem a gente tem. Então, assim como é muito bom que o Ryan esteja treinando com o grupo, é muito bom, seria muito bom que esses atletas estivessem disponíveis para que a gente tivesse mais opções aí nesse momento tão importante, né, de semifinal de Copa do Brasil. É claro que ainda são primeiras imagens, é uma corrida, a gente sabe da gravidade que foi o problema que acabou acontecendo com o Matheus Henrique, mas é uma notícia muito boa, né? Só de saber que ele já está em condições de pelo menos essa primeira parte ele estar fazendo, e acho que vai ser bem interessante poder contar com o Matheus Henrique. A gente está vendo o Fagner aí, o Fagner, além da questão física, né, da lesão, pensando numa semifinal diante do Corinthians, tem também a questão envolvendo a parte contratual, né? O Cruzeiro provavelmente teria que arcar com algum valor para que o Fagner estivesse à disposição nesse confronto, e aí a gente não sabe se isso vai acontecer. O Cruzeiro, lembrando, não pode contar com o Cauã, o Moraes, né, porque ele jogou a Copa do Brasil pelo Atlético Paranaense, então não pode jogar pelo Cruzeiro. E aí torcer para que tudo corra bem. É muito triste nesse momento, acho que em todo momento da temporada você perder atletas por lesão é ruim. É ruim para a instituição, é ruim para o atleta, mas principalmente nesse momento mais decisivo, né? E a gente está falando de um Cruzeiro que já tem um elenco mais enxuto, e aí você perde, por exemplo, peças ofensivas. Eu fui uma das pessoas que em vários momentos aqui critiquei algumas coisas com relação, por exemplo, ao estilo de jogo, a coisas que o Marquinhos entrega, mas dentro do elenco é um jogador que provavelmente vai fazer falta. O Wanderson nem precisa de falar, acho que o torcedor pode ter sua indisposição com relação a ele não marcar os gols, mas é um jogador que é importante, é um jogador, até para essa rodagem, a gente está falando de um Kenny Arroio ainda se adaptando ao futebol brasileiro, não dá para esperar também tudo, jogar toda a pressão em cima dele, deixar que ele jogue todos os jogos 90 minutos, então para isso seria interessante ter o Wanderson, mas infelizmente, ao contrário do Marquinhos, né, que foi ali uma situação que às vezes você acaba não podendo evitar, porque é um lance do treinamento, o do Wanderson era um lance completamente evitável. O outro atleta, né, em nenhum momento ele pensou na integridade de um colega de profissão, mas para mim nada de novo sob o sol envolvendo determinados atletas, torcer para que o Wanderson tenha uma pronta recuperação e confiar, quem sabe aí nesse pouco tempo, né, longe aí de criar essa pressão em cima dele, mas que com o Ryan vivendo essa rotina do profissional, em algum momento ele possa ali
ter os seus minutos e ser uma opção também para dar essa rodagem, para dar esse descanso. E tem o Luiz Sinisterra, né, que ainda precisa ali de mais tempo, de mais ritmo, mas que eu acho que nessa reta final aí pode ajudar bastante caso consiga se manter saudável e conquistar os seus minutos. Pansieri tá na área, tem notícias do Cruzeiro e a principal do dia, Pansieri, não é boa, né? Um abraço, boa noite. Boa noite para você, Cirilo, boa noite também pro Edu Panzi e todo mundo que acompanha a reunião da turma do bate-bola. Dentro daquilo que falávamos ontem, estávamos aguardando uma confirmação e mais alguns detalhes do Cruzeiro, mas ontem na turma do bate-bola antecipávamos aqui o problema do Wanderson, que teve esse diagnóstico de lesão importante nos músculos posteriores da coxa esquerda, após sofrer aquele trauma, né? Aquele choque com o Gustavo Gomes na partida contra o Palmeiras. A indicação para o caso é conservador, não tem necessidade de intervenção cirúrgica, com início já imediato no departamento médico do Cruzeiro. Vamos abrir aspas aqui para o doutor Sérgio Campolina. No momento em que o atleta Wanderson sofreu o trauma direto na perna, ele realiza um movimento de brusca desaceleração que resulta na grave lesão dos músculos posteriores da coxa esquerda. O prognóstico é que a recuperação seja estendida e que o atleta não esteja disponível para participação nas partidas dos próximos meses. Foram as palavras do Dr. Sérgio Campolina nessa nota divulgada pelo Cruzeiro, ainda falando, né? Desejamos força ao atleta e uma ótima recuperação. Esse é o grande problema, uma grande dor de cabeça para o técnico Leonardo Jardim. Cirilo? É um baque grande porque é uma perda de um titular num time encaixado, Edu. Sem dúvida, por mais que alguns torcedores gostariam de ver, por exemplo, o Arroio titular, em determinado momento o próprio Gabigol, foi com o Wanderson pela esquerda que o Cruzeiro chegou onde chegou, né? O Wanderson, ele faz parte do equilíbrio dessa equipe do Leonardo Jardim. O Christian conversou com a gente na última semana aqui no Rádio Esportes e exaltou muito o Wanderson. Recentemente eu vi uma entrevista também do Vidalba falando, enchendo a bola do Wanderson, de como ele traz equilíbrio para esse lado esquerdo, que é o lado do próprio Vidalba, que hoje é zagueiro. Então, cara, se o companheiro de meio de campo elogia e fala que o cara traz equilíbrio, se o companheiro de zaga fala a mesma coisa, se o treinador escala o cara, quem sou eu para dizer que não é uma perda, né, significativa? É uma baita perda para o Cruzeiro. A boa notícia é que o Cruzeiro tem opções, né? Características diferentes. Talvez o Cruzeiro se torne, a partir de agora, uma equipe um pouco diferente. Com mais poder ali do 1 contra 1, uma equipe um pouco mais ofensiva, mas pode trazer um desequilíbrio para aquele setor. A ver, vamos aguardar, tomara que o Wanderson tenha uma recuperação breve e que volte aos gramados o quanto antes. Mas certo, Cirilo, vai fazer muita falta. É chance pro Arroio, Pansieri, provavelmente chance pra base também, trouxemos em manchete. Exatamente, Cirilo, chance pra base. E aí o Cruzeiro tá acionando o garoto Ryan Lelis. Ele que tem 18 anos, assinou com o Clube Celeste, né? Recentemente assinou com o Cruzeiro um contrato até o fim de 2029. O Cruzeiro anunciou esse anúncio no dia 14 de outubro. Essa matéria está no nosso itatiaesporte.com.br do Lucas Barbosa. Ele que foi uma grande sensação aí das categorias de base neste ano, o artilheiro da equipe celeste na conquista do título do Campeonato Mineiro. Foram 6 gols marcados e ao todo foram 14 gols pelo sub-20 do Cruzeiro em 2025, então sendo aí levado para o time principal. Já treinou hoje com os companheiros na Toca da Raposa, com o time de cima. O Ryan Lelis, então, participando dessa atividade. Assim como o Murilo Hickman, Cirilo. Murilo Hickman foi outro jogador acionado, aí é um meio-campista, para participar também das atividades. Estamos de volta com mais do Cruzeiro, Pansieri. Temos mais notícias. Vamos falar do Matheus Henrique. Inclusive tem até imagem do jogador para nossa audiência no YouTube, no radinho. A informação é que ele voltou a correr em campo pela primeira vez desde as fraturas na costela. Então, até a mensagem do Cruzeiro: seguimos evoluindo diariamente, Mateuzinho, o Matheus Henrique nessa recuperação, jogador que teve essas fraturas que o impediram, inclusive, de fazer atividade física. Agora, boa notícia na Toca da Raposa e boa sorte para ele, que segue firme lá no departamento médico do
do Cruzeiro. Deixa eu trazer mais uma informação que é do Bolassi. O Bolassi realizou trabalhos físicos na parte interna e complemento no campo. Foi baixa no último jogo, foi baixa na partida na Arena do Palmeiras. Até falava disso com você na nossa jornada esportiva da Itatiaia. Vamos ver se vai ter aí como se recuperar para ser opção no banco de reservas do Cruzeiro para esse duelo contra o Vitória. Mais de 30 mil ingressos já comercializados. Isso de segunda para terça é muita coisa, Cirilo. E uma expectativa, inclusive, de abertura do setor roxo superior. Vamos aguardar, mas a turma está comprando ingresso, o torcedor está feliz, é o horário bom, então é casa cheia, Gigante da Pampulha lotado para esse duelo contra o Vitória, jogo da rodada 31, Cirilo. Muito importante no próximo sábado.